diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus, louvamos o Teu nome, Deus, por essa palavra tão poderosa, Deus, e atemporal, que ela penetre os nossos corações, transforme as nossas vidas, e de fato o Teu Espírito faça a Tua obra nesta noite, em cada um dos corações. Que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração através desse texto do nosso irmão Paulo, e juntamente com o nosso irmão Timóteo, Deus, nos presenteia por meio da Tua graça. Transforma as nossas vidas, Deus. Traz a nossa mente cativa a ouvir, compreender e implementar, Deus, a Tua palavra em nós. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós e esteja por meio da Tua palavra nesta hora, trazendo admoestação, correção e esperança às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O que tem ocupado a sua mente e o seu coração? Todos nós nos ocupamos os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração com alguma coisa. No que você pensa durante o seu dia? No que mais você pensou no ano passado? Se você fosse fazer um grande levantamento, passasse um filme na sua cabeça do que você mais pensou no ano passado, qual seria o resultado disso? Mês passado, se fosse possível fazer um exame e verificar com o que mais você tem gastado tempo, energias e recursos, qual seria o resultado disso? O que você mais tem buscado na sua vida? O que mais você mais tem gastado o seu tempo, a sua educação, o seu esforço diário e contínuo? Com o que mais você tem gastado a sua própria vida? Refletir sobre essas coisas, irmãos, é refletir acerca de quem nós somos, ou do que estamos sendo neste lado da eternidade. Refletir sobre isso é refletir aonde está o nosso coração. O Senhor Jesus, lá no capítulo 6, no verso 21, em palavras tão curtas, mas de modo tão maestral e até poético, disse: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olhar para o nosso coração, aquilo que temos dedicado às nossas vidas, o nosso tempo, os nossos esforços, o nosso dinheiro, os nossos sentimentos e emoções, é olhar para onde está o nosso Deus. É olhar para quem é o nosso Deus. Eu sei que de modo precipitado, talvez você pense: o meu Deus é o Senhor Jesus. O meu Deus é o Deus do céu. Será que tem sido mesmo? Será que é com Ele que você tem gasto o seu dia, o seu tempo, a sua dedicação, as suas forças? Paulo trouxe essa reflexão aos irmãos que residiam ali em Colossos. Por volta do ano 70, ao escrever esta carta, muito provavelmente tendo como escritor, como amanuense, Timóteo, que também pastoreou esses irmãos ali em Colossos, Paulo escreve esta carta, preso, é uma das chamadas cartas da prisão, para alertar a igreja o modo como essa igreja deveria viver, deveria se portar diante da vida cristã, da caminhada da vida cristã. É isso que faz, inclusive, com que as cartas de Paulo sejam tão queridas de todos nós, porque elas são muito práticas. Paulo o que faz é basicamente pegar toda a lei do Antigo Testamento e as palavras do Senhor Jesus registradas nos Evangelhos e trazer de modo muito prático o modo como nós devemos vivenciar isso. Em um tempo, irmãos, aonde cristãos nominais, aonde a igreja evangélica cresce absurdamente, talvez, segundo esses números que sairão recentemente agora do IBGE, ultrapassando católicos, o que não quer dizer absolutamente nada, o Senhor Jesus busca verdadeiros servos, verdadeiros adoradores. E o modo como nós devemos viver está registrado de modo muito claro, de modo muito direto nas Escrituras. Paulo, em poucas palavras, mas em palavras poderosas, aponta o modo como nós devemos viver aqui, que, em resumo,
pode ser dito em busque e pense nas coisas do alto. Como servos de Deus, como servas do Senhor, nós precisamos buscar e pensar nas coisas do alto. Essa é a primeira grande mensagem que esse texto traz para nós. Como servos de Deus, nós devemos buscar as coisas do alto. Acompanhe comigo o verso 1, quando Paulo começa, então, se voltando para a igreja, se referindo à igreja, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Perceba que Paulo parte de uma premissa aqui que é fundamental. Eu gosto sempre de enfatizar que a Bíblia, de um modo geral, ela não foi escrita para incrédulos, né? Ela não foi escrita para ímpios. Ela alcança o ímpio, ela alcança o pecador, mas a Bíblia é a grande instrução para os servos de Deus. Perceba que a instrução que vai seguir aqui até do verso 1 até o verso 4, Paulo parte desse princípio: olha, esta palavra é para aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. É claro que a doutrina da ressurreição foi uma das grandes marcas do ministério do apóstolo Paulo, sobretudo num tempo extremamente cético, racional, humanista, nada parecido com os tempos que nós vivemos hoje, né? Aonde a ressurreição era algo relativizado, aonde, de um modo geral, sobretudo por influência da cultura greco-romana, a ressurreição era uma verdadeira utopia. É Paulo que vai dizer: olha, se não existe ressurreição, meus amigos, então vamos todo mundo embora para casa, porque a gente está perdendo o nosso tempo aqui. Porque se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e aí segue-se a instrução e vem a primeira grande mensagem, o primeiro grande ordenança, o primeiro grande imperativo desse texto, que é: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas do alto, irmãos, é algo que só pode ser feito por alguém que de fato foi ressuscitado em Cristo Jesus. Por alguém que tem a noção de que a nossa vida não se resume às coisas deste mundo. E nós não estamos falando de coisas ilícitas, nós não estamos falando de coisas pecaminosas, mas tudo aquilo que pertence a este mundo, a este lado da eternidade, que até são coisas boas e são coisas lícitas. Mas é triste como nós precisamos, ainda hoje, se já precisávamos como crentes lá no primeiro século, precisamos hoje sermos lembrados de que nós não pertencemos a este mundo, não fazemos parte deste mundo. A nossa vida, nós não fomos salvos antes da fundação do mundo, não nascemos e ressuscitamos em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus para viver, correr, pensar e nos dedicarmos com a nossa própria vida e com todas as nossas forças às coisas deste mundo. A canção que acabamos de cantar diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que essa passagem tem uma relação direta com um problema que dizem ser o mal do século, né? Que é a ansiedade. E falar sobre ansiedade, preocupação, temores deste mundo, tribulações que enfrentamos aqui, tem uma relação direta com o modo ou a perspectiva como nós enxergamos esta vida, irmãos. Como crentes, precisamos constantemente sermos lembrados de que nós não devemos buscar as coisas deste mundo, mas sim buscar as coisas do alto. E o que significa buscar as coisas do alto à luz da Escritura, do que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que nós devemos buscar as coisas do alto, porque lá onde Cristo vive está sentado à direita de Deus. Esse mesmo Cristo que nos ressuscitou, fazendo de nós novas criaturas. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos sepultados com Cristo e juntamente com Ele pelo batismo. Pois como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também nós ressuscitaremos em novidade de vida. Você não foi chamado para trabalhar e ganhar dinheiro. Você não foi eleito antes da fundação do mundo para casar, ter filhos e formar família.
Você não foi salvo em Cristo Jesus, resgatado do império das trevas para obter as conquistas, as vitórias, os currículos e as benesses e as coisas boas e abençoadas que essa vida pode nos proporcionar da parte do próprio Deus. Mas é triste como que tem crente que resume a sua vida a isso. Parece que a sua dedicação, o seu tempo e o seu empenho é justamente o contrário. É para buscar as coisas deste mundo, desta terra. E se sobrar tempo, busca a Deus. Eu lembro que, não sei se o senhor vai lembrar disso, mas teve uma ocasião que aquele me chocou, acho que eu estava nos meus primeiros anos, até hoje eu uso isso como ilustração, Heavy. O pastor disse assim, eu não oro mais para ninguém passar em concurso ou ser aprovado no vestibular. E eu disse, misericórdia. E o pastor disse, porque o indivíduo passa no vestibular e some da igreja. Ele está aqui todo domingo, na reunião de oração, né? Está aqui todo domingo no culto, na reunião de oração e na vigília e tal, pedindo um emprego. Aí arruma um emprego e o que é que faz? Abandona o Senhor, abandona a igreja. Irmãos, nós precisamos agir de modo como realmente nós fomos chamados. Se é que realmente fomos ressuscitados em Cristo Jesus. É desse princípio que Paulo parte. Se nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, se voltando para os irmãos, lembre-se, voltando para a igreja, se vocês ressuscitaram, se vocês realmente nasceram de novo em Cristo Jesus, se vocês realmente são novas criaturas, vocês precisam pensar e buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto, irmãos, é buscar as coisas de Deus. É buscar aquilo que é próprio do povo de Deus, que tem uma relação direta e imutável com uma vida de consagração ao Senhor, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão dos santos. Isso é o que fez com que essa igreja permanecesse de pé durante esses 50 anos. É triste que, pelo caminho, alguns ficam, né? Porque são mais chamados e mais atraídos pelas coisas deste mundo, pelas coisas desta terra, do que pelas coisas do alto. É por isso que a intenção de Paulo aqui no buscar e as coisas do alto trata-se também de um processo. Porque quando Paulo diz buscar e as coisas do alto, isso não aparece tão claro aqui quando a gente lê no português, né? Mas o verbo lá no grego tem uma relação direta com uma ação contínua, de contínua busca pelo Senhor. A ideia é esteja buscando constantemente as coisas do alto. Esses dias eu mandei Nicole ler a Bíblia, ela disse, mas de novo? Eu disse, você come todo dia, filha? Sim, todos os dias, né? Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar dela todos os dias. É uma busca constante. Esse crescimento nosso é constante. Nós falamos também sobre isso um pouco aqui de manhã, né? É constante, é gradual. É triste como tem crentes que os anos se passam e parece que ele involui espiritualmente falando. É claro, não se alimenta, não busca a palavra, se afasta do rebanho, quer viver isoladamente, busca muito mais as coisas deste mundo, as conquistas dessa terra, os tesouros dessa terra, os prazeres deste mundo, senão os prazeres de Deus. E eu volto a enfatizar, nós não estamos falando das coisas ilícitas aqui, porque muitas vezes, como ouvimos uma palavra como essa, nós somos tentados a pensar no indivíduo que está afastado, no indivíduo que está desviado, no indivíduo que é descrente. Não, irmãos, isso aqui é para nós, é uma palavra para todos nós, que vacilamos, que esmorecemos neste buscar. Deus, de modo muito gracioso, né? E ao mesmo tempo devemos olhar isso com temor e tremor, por meio da sua providência, através das plataformas de stream, veio para fazer cair por terra a nossa desculpa mais pífia, né? Para não orarmos, para não lermos a Bíblia ou para não nos dedicarmos às coisas e às obras do Senhor, né? Porque da mesma boca que sai que a gente não lê ou não faz isso, aquilo, outro, parou porque a gente não tem tempo, né? É a mesma boca que diz que maratonou a série não sei quanta, que tem 327 episódios, né? E a gente tem tempo diante da correria que temos, diante da loucura e
que vivemos, e a gente sabe o quanto isso é uma realidade dos nossos dias, do nosso tempo, e a gente sabe que a questão não é tempo. A questão é a prioridade que nós damos a isso. Em primeiro lugar, como servos de Deus, nós devemos buscar as coisas do alto. Paulo, no mesmo Colossenses, no capítulo 2, diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com as filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muitas vezes nós achamos que as filosofias do mundo que nos influenciam são apenas aquelas que são nitidamente e claramente maléficas ou pecaminosas, né? Mas a partir do momento, irmãos, que nós começamos a acreditar que nós precisamos ter isso ou aquilo outro que na verdade não precisamos, nós estamos sendo influenciados pelas filosofias deste mundo. A partir do momento que nós colocamos condicionamentos para a nossa felicidade, para o nosso contentamento, para a nossa alegria, nós estamos nos adequando e adaptando às filosofias deste mundo. A partir do momento que nós achamos que a nossa vida é para correr atrás da tão sonhada estabilidade e a gente dedica a vida a isso, a saúde vai embora através disso, nós estamos nos adaptando, nos moldando às filosofias deste mundo, desta vida. E com isso negligenciamos a nossa vida com o Senhor, negligenciamos a família, negligenciamos o tempo que deveríamos dedicar à esposa, aos filhos. E aí depois ficamos surpresos quando vemos uma igreja, por exemplo, com crises em relacionamentos conjugais de uma maneira avassaladora. Mas é claro, os maridos são negligentes no tempo de dedicação às suas esposas e aos seus filhos. Não agem como sacerdotes dos seus lares. Dedicam-se muito mais às coisas deste mundo, se enganando, achando que estão fazendo isso pela família, e na verdade estão destruindo suas famílias. Porque não se dedicam em tempo, em oração, em cuidado, em amparo. Precisamos buscar as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Mas em segundo lugar, Paulo diz que para nós buscarmos as coisas do alto, quase que num efeito em cascata, né? Uma coisa extremamente diretamente ligada à outra, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Deixa eu dizer uma coisa a você que talvez você seja tentado a pensar de modo diferente. Nós temos controle sobre os nossos pensamentos. É você quem governa e domina, com a graça de Deus, amparado pelo domínio próprio, os seus sentimentos, as suas emoções. Nós não somos guiados pelas nossas emoções, sentimentos ou impulsos. Nós podemos controlar tudo isso, moldar tudo isso. Somos nós que decidimos com o que nós iremos pensar nas horas que nós passamos acordados. Estamos conscientes disso. É triste como muitos preferem passar boa parte do dia pensando nos problemas, pensando nos medos, pensando nas preocupações, pensando nos temores que esse mundo causa, pensando nas ameaças. O resultado disso é uma vida de angústia, de ansiedade, de preocupação, de depressão, de síndromes das mais variadas, de doenças das mais variadas e de falta de paz. Porque não tem como alguém que vive alimentando a sua mente e o seu coração com coisas que não trazem esperança ter paz. Que palavra magnífica e atual para os nossos dias, né? Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Pensem nas coisas do alto. Essa é a segunda mensagem do apóstolo Paulo. A ideia aqui é: ponha as suas mentes nas coisas que são lá do alto. Foque o seu pensamento nas coisas de Deus. Lembra do salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas como pensar nas coisas do alto se você passa a semana toda sem ler a Bíblia? E olha lá, né? Como pensar nas coisas do alto se você
é apenas um visitante no rebanho e não um membro deste rebanho? Como pensar nas coisas do alto se hoje, com o acesso direto que temos a Deus, não temos vida de oração? Não tem como pensar nas coisas do alto se não estamos vivendo estas coisas. Mas Paulo diz que nós devemos não só buscar estas coisas, mas pensar nestas coisas. Precisamos pensar o tempo todo, irmãos, que a nossa vida não se resume às coisas deste mundo e desta terra. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos lembra que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Hebreus capítulo 3, verso 14 diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 16, diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha, o modo como nós lidamos com as tribulações desta vida, com as dificuldades, com a morte, tem uma relação direta aonde está o nosso coração, a nossa mente e os nossos pensamentos. Nós não fazemos parte deste mundo, irmãos. Estamos aqui de passagem. Esse culto pode nem acabar e o Senhor Jesus voltar. Pode não existir o amanhã. E essa é a nossa grande esperança. Isso não deve trazer temor aos nossos corações, mas sim alívio, contentamento. E é nisso que deve estar o nosso coração, os nossos pensamentos. Devemos pensar nas coisas do alto. Tenha cuidado com o que você ocupa a sua mente e o seu coração. Muitas vezes as nossas mentes, elas são ocupadas por aquilo que nos influencia. Tenha muito cuidado com aquilo que você vê. Tem uma antiga canção, né, que a gente cantava quando era criança, né? Cuidado, olhinho aonde vê, né? E isso tem uma relação direta, irmãos, com aquilo que ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração. Não tem como você pensar o tempo todo em dinheiro, em conquistas e bens e ter o seu coração cheio de graça, humildade, sabe, e a presença do Senhor. Nós somos extremamente influenciados por aquilo que gastamos o nosso tempo, o nosso dia. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais a nossa mente estará voltada para Ele, para pensar nas coisas do alto. Isso influencia diretamente o nosso comportamento, as nossas atitudes, o modo como nós enfrentamos os problemas, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. O crente mundano, né? O crente carnal que Paulo fala, né? Não é necessariamente aquele que está vivendo no pecado explícito, mas aquele que, de modo muito sorrateiro, diariamente é influenciado pelos pensamentos, pelas motivações, pelas filosofias deste mundo. Isso é algo muito sutil, irmãos. Nem sempre nós conseguimos perceber isso, porque isso acontece no nosso coração. Justamente o lugar onde a Escritura diz que é um lugar extremamente enganoso, infinitamente corrupto. O caminho é nos voltarmos para buscarmos as coisas do alto e pensarmos nas coisas do alto, que é o que devemos fazer como servos de Deus. Como servos de Deus, nós devemos, então, em segundo lugar, pensar nas coisas do alto. Em terceiro lugar, como servos de Deus, nós precisamos entender que nós morremos para este mundo. E a continuação, no verso 3, Paulo então diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E esse também é um processo contínuo, irmãos. Se nós fomos crucificados com Cristo, alguém já disse que o exercício de firmar os pregos naquela cruz é diário. Diariamente nós precisamos nos voltar para a cruz de Cristo e olhar que nós morremos com Ele. Nós não apenas ressuscitamos com Ele, mas nós morremos com Ele. O nosso velho homem, o nosso homem carnal, escravo do pecado, dependente das coisas deste mundo, que é guiado
pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias cobiças, pelos seus próprios impulsos. Nós precisamos a cada dia, irmãos, entender que esta morte que morremos, se é que de fato morremos e ressuscitamos com Cristo, deve redundar em mudança de vida, em transformação de vida. Se nós morremos com Cristo, nós morremos também para este mundo. Mas o verso 4 continua dizendo: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestos com Ele em glória. Olha, não é incomum crente com medo da volta de Cristo. Muito comum, às vezes, alguém dizer assim: olha, rapaz, como seria bom se Cristo voltasse hoje ainda, né? E alguém soltar assim, meio que sem querer: não, misericórdia, pastor, hoje não. Não é? Hoje não. Olha, um crente que não deseja a volta de Cristo, tem alguma coisa muito errada acontecendo aí. Tem alguma coisa que não está certo, não. E aqueles que geralmente não desejam, não pensam nessas coisas, isso tem uma relação direta com uma vida muito apegada a este mundo e às coisas deste mundo. Olha, irmãos, eu quero muito ver meus filhos crescerem. Eu quero muito ter experiências no ministério pastoral. Eu quero ser avô um dia, não é? Eu quero poder jubilar no ministério. Eu quero ver, sabe, os meus sobrinhos, né? Mas, olha, irmãos, nada disso substitui o prazer de estar com o Senhor. É triste como tem gente que, na busca por coisas lícitas, colocam a limitação da sua alegria, da sua felicidade nisso. Achando que só vai ser feliz quando casar, por exemplo. Casar é bênção, irmãos. Casamento é bênção de Deus. Mas se você nasceu e ressuscitou em Cristo Jesus, você tem aquilo que é suficiente para viver contente em Deus. Você já está pronta para encontrar com o Senhor. Você já está pronto para encontrar com o Senhor. Ter filhos é bênção de Deus, irmãos. Só quem tem desejo de tê-los e não tem, sabe a dificuldade que é. A Aline demorou aproximadamente 1 ano para engravidar, né? Quando estava já ali nos 9 meses, eu conversando com o Senhor: Senhor, será que o Senhor não vai me dar filhos? Muitas coisas que nós buscamos neste mundo são lícitas, mas absolutamente nada, nenhuma conquista supera a glória de estarmos diante do nosso Rei. O maravilhoso prazer que teremos, eu gosto sempre de enfatizar isso, de podermos dar um abraço no Senhor Jesus, né? Afinal de contas, Ele é o eterno Deus homem, em carne nós o veremos de fato, face a face, poderemos contemplar o seu rosto. Esse deve ser o desejo que deve inundar os nossos corações, irmãos. Se você tem trocado esse desejo pelas coisas deste mundo, é porque você tem buscado demais e pensado demais nas coisas deste mundo. Mas é um outro motivo pelo qual muitas vezes nós não ansiamos e não desejamos essa volta de Cristo, este encontro com o Senhor, que é a falta de certeza da salvação. E se você está nesse grupo, eu gostaria de tranquilizar o seu coração dizendo o seguinte: a salvação não depende da sua certeza da salvação. Porque ela não é algo operado por você, ou que depende de você, né? Deus não salva apenas aqueles que têm certeza da salvação, né? Se assim fosse, misericórdia, não é? Então, não se preocupe com a sua incerteza, porque não é ela que garante ou que faz com que você perca essa salvação, né? Até porque, se você de fato nasceu de novo em Cristo Jesus, essa obra é uma obra dele. Contudo, se essa incerteza tem uma relação direta com o quanto distante de Deus você está, com o quanto afastado do Senhor você está, como mencionou o reverendo Avassi aqui na palavra que Deus dá a Cornélio, né, no capítulo 10, quando chama Pedro para pregar a palavra, este é o dia e este é o momento de reatar os laços com o Senhor, de se voltar para Deus, de abandonar os seus pecados, de se voltar para Cristo. Porque, em quarto e último lugar, como servos de Deus, um dia nós estaremos com Cristo. Diz Paulo no verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. E você sabe que existem 2 formas de nos encontrarmos com o Senhor, né? Neste evento narrado
em Mateus capítulo 24, verso 30, quando diz: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. Nós estaremos com o Senhor, quer seja na sua vinda, na sua segunda vinda, quer seja na nossa morte. O quanto preparado para isso nós estamos? A preparação para isso tem uma relação direta com os dois primeiros pontos. Para o quanto temos buscado ao Senhor e o quanto temos pensado no Senhor e nas coisas do Senhor. O domingo, irmãos, é sempre um tempo de renovo. Os puritanos diziam que o domingo é o momento da grande feira da alma. É o momento onde nós viemos aqui para sermos renovados, ouvirmos a palavra, sermos cheios da graça de Deus, através das orações, dos cânticos, da comunhão dos santos e da palavra que nos desafia, nos encoraja a recomeçar. Neste que é o primeiro dia da semana, é um bom momento para recomeçarmos, nos desafiarmos a buscarmos mais as coisas do alto, a pensarmos mais nas coisas do alto. Faça disso um exercício para a sua vida. Comece hoje. Comece hoje buscando mais ao Senhor. Comece hoje buscando mais de modo incessante e incansável a presença do Senhor. Isso certamente mudará a sua perspectiva de vida, mudará o modo como você irá enxergar o seu trabalho, a sociedade, a cultura, os amigos, os relacionamentos. É isso que nós chamamos de cosmovisão, o modo como nós enxergamos e vemos o mundo tem uma relação direta como nós enxergamos e vemos a Deus, as coisas de Deus, o modo como Ele se revelou e tem se revelado a nós por meio da palavra, por meio da Escritura Sagrada. Mas talvez você esteja num estágio onde você não tenha tido nem forças para buscar. Muitas vezes, de fato, estamos tão distantes do Senhor e entramos numa inércia e num comodismo espiritual que você abre a Bíblia e parece que nada acontece. Comece a pensar mais nas coisas do alto. Comece a pensar mais nas coisas do Senhor. Fala com Deus, fala com o Senhor. Hoje nós temos uma liberdade, irmãos, que podemos falar com o Rei, com o Autor da vida, com o Criador do Universo, onde quer que nós estejamos. Mas como a gente não aproveita o tempo, né? A gente passa uma hora na condução assistindo 2 episódios de uma série qualquer que não acrescenta em absolutamente nada. Muito pelo contrário, às vezes só faz com que você desaprenda aquilo que é bom e que é agradável, né? Nós precisamos remir o nosso tempo, irmãos. Os dias são maus. Precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado para nos aproximarmos dEle. E olha que nós vivemos num tempo, numa geração onde o Senhor tem nos dado mais que motivos para não dar desculpa alguma, né? Você tem hoje Bíblias, livros e sermões acessíveis na tela do seu celular, assim como temos as muitas outras coisas fúteis que gastamos tanto tempo. Como membros dessa igreja, diante desses 50 anos, uma data e um marco tão importante para nós precisamos buscar mais as coisas do alto. O Senhor tem muito ainda para fazer através dessa igreja, através da vida de cada um dos irmãos, quer seja nessa igreja, quer seja na igreja onde você congrega. Isso tem uma relação direta com você. Deus quer lhe usar para isso. Por isso, busque mais. Se você não tem buscado, passe a buscar. Passe a desafiar-se. Não está conseguindo sozinho? Busque ajuda. Busque a ajuda do pastor, do presbítero, do diácono, de alguém que está mais firme na fé que você. Porque é verdade, às vezes nós estamos num buraco onde não é possível sair sozinho de lá. E é por isso que temos a igreja, temos uns aos outros. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Prepare-se para esse momento onde nós estaremos com o Senhor. E a cada dia, crucifique o seu eu, morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele também. Que Deus, assim, derrame da sua graça em nossos corações, em nossas vidas, mudando-nos, moldando-nos e transformando-nos para a sua glória mesmo. Ó Senhor, precisamos da ajuda e do auxílio do Teu Espírito, porque absolutamente nada nós conseguimos fazer se não for por meio da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, renovando-nos. Eu quero rogar nesta hora, Deus, em especial pela vida daqueles irmãos que mesmo estando aqui,
encontram-se distantes e afastados do Senhor, talvez vivendo em pecados contumazes. Que o Senhor tenha misericórdia e possa dar verdadeira libertação e transformação a estes. Que por meio da tua palavra, assim como não podemos passar muito tempo sem nos alimentarmos ou sem nos hidratarmos através da água, que o Senhor nos dê sede da tua palavra, Deus. Põe esse desejo em nosso coração de buscarmos ao Senhor a cada dia e em primeiro lugar. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes temos cedido à tentação de colocarmos outras coisas em primeiro lugar. Colocamos a nossa família em primeiro lugar, colocamos o ministério, o trabalho, o nosso próprio eu e negligenciamos ao Senhor. Nos perdoa por isso, Deus. E dá-nos a graça de sermos despertados a pensarmos mais nas coisas do alto, a gastarmos mais tempo, Deus, com o pensamento voltado para o Senhor e para as coisas do Senhor. Isso certamente redundará em transformação das nossas vidas. Te louvamos, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Em especial, eu te agradeço por este grande privilégio de rever esta amada igreja e amados irmãos. Que a tua obra seja completa em nós para a tua glória mesmo. Em nome de Jesus. Amém.